E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui novamente para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando sempre de que vocês podem comprar tanto esse volume aqui, como os outros volumes dessa coleção de 7 volumes e também na edição de 3 volumes, pelos links na descrição. Se você compra pelos links na descrição, você vai ajudar o projeto indiretamente. Porque, na verdade, diretamente até, porque você vai me dar um pedacinho do dinheiro que você pagar no livro para mim, né? Você vai dar para mim ao invés de ir para o Jeff Bezos. E para você vai sair o mesmo preço, mas eu vou ganhar uma comissão em cima, então vai ser muito bom. E, bom, caso você por algum motivo não queira comprar os livros pelos links na descrição, o que é algo que você deveria fazer, você pode também apoiar o canal por outras vias. A saber, vocês podem enviar um Pix pela chave aleatória que está aí na descrição. Vocês também podem, no momento de alguma live que estiver rolando aqui no canal, geralmente sexta-feira tem, vocês podem enviar um super chat, né, no chat da live. Mas o apoio que vocês podem fazer, que é mais significativo do ponto de vista financeiro, é o apoio pelo Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal. Você seleciona o valor ali que você quiser e você doa mensalmente. Qualquer valor a partir de R$2 é aceito, então você clica lá e a mágica acontece. E, bom, você apoiando pelo Apoia-se, você vai passar a fazer parte do grupo composto de pessoas incríveis, que são o Luiz, o Nivaldo, o Pedro Barbosa, o Pedro Henrique e o Matheus Reis. E também tem outros 3 que estão com status do apoio privado, portanto eu não vou mencionar. Mas, enfim, aproveito para agradecer ao Luiz aí, que foi o nosso último apoiador. E, bom, seja apoiador você também, né? Pode entrar aí e criar tua conta no Apoia-se e apoiar o canal. E, bom, gente, hoje a gente começa a falar de um autor que ainda está nessa transição entre patrística e Idade Média, e vai ser o último autor que a gente vai falar que ainda se encontra nesse meio termo, né? Que ainda tem bastante influência dos patrísticos e ainda está inserido de certa forma nessa tradição, muito influenciada pelo neoplatonismo, por exemplo, e tal, mas que vai ser muito significativo para o pensamento escolástico. Então, nos últimos vídeos a gente falou sobre Boécio, que funciona aí como um autor de transição também, muito importante para fazer essa ligação entre patrística e escolástica. E hoje a gente vai falar do nosso amigo João Scoto Eriúgena, que é esse segundo autor que também se encontra mais ou menos nessa posição. E como vocês sabem, o Reale aqui na ordem de exposição dele, ele gosta de fazer uns vai e vem, uns vai e vens didáticos. E, bom, se com Boécio a gente estava lá no século VI, agora a gente vem para o século IX para falar de João Scoto Eriúgena. Então, este vídeo aqui vai ser uma breve introdução a ele, a pessoa dele, e depois nos próximos vídeos, que eu acredito que sejam 3, a gente vai continuar falando, a gente vai aprofundar um pouco mais nas doutrinas dele. Por enquanto a gente vai falar um pouco da história e das influências que ele teve. Bom, ele começa falando o seguinte: se Alcuino de York, de quem a gente já falou, foi o maior artífice do renascimento cultural carolíngio, por seu espírito organizador e pela criação de suas primeiras obras doutrinárias, também é certo que João Scoto Eriúgena foi a figura mais representativa e prestigiosa dessa fase. Pela poderosa síntese filosófico-teológica e pela obscuridade estrutural dos seus escritos mais originais, ele foi ao mesmo tempo o gigante e a esfinge do seu século. Então, João Scoto Eriúgena parece que foi o maior autor desse período. Um outro autor que eu também estou lendo, que é o Alain de Libera, eu não sei como é que fala o nome dele, ele fala que talvez seja o primeiro dos grandes autores medievais. Ou é o Copleston que fala isso, agora eu não lembro direito. Mas, enfim, esse primeiro autor, então, desse momento que a gente chama de Idade Média, que a gente vai daqui a pouco começar a chamar de escolástica. E é interessante que ele coloca aqui que ele foi uma grande esfinge e também um grande gigante. O trabalho dele em si, ele foi muito poderoso, ele tem uma consistência muito significativa, é um trabalho grande, é um trabalho belo, um trabalho coeso que ele faz, na síntese que ele vai fazer, da qual a gente vai falar depois. Mas, por outro lado, ele se configurou também como uma esfinge. Pelo que eu estava vendo, ainda hoje existem muitas dúvidas de alguns pontos que ele defendia
se ele defendia ou não defendia alguns temas, enfim. A gente deve talvez entrar nessas questões mais tarde. Mas fato é que os próprios contemporâneos dele tiveram uma certa dificuldade de entender o seu pensamento, né? Tanto que ele, sendo um autor cristão, no futuro será usado ainda por outros autores para que seja defendido o panteísmo, né? Uma ideia de que Deus está em tudo de uma maneira absoluta e de que Deus é tudo, em certa medida, né? Aliás, na medida absoluta mesmo, Deus é tudo, né? Panda é essa ideia total, né? Então, ele vai ser usado de formas distintas, né? Vai exercer uma influência muito grande sobre autores mais ortodoxos e sobre autores heréticos também. Então, ele acaba se configurando como uma esfinge também nesse sentido, de que é possível interpretá-lo e puxá-lo mais para lá ou mais para cá, devido a certas ambiguidades que tem no texto, enfim, e a outras questões que o Reale não explicita aqui. Mas então ele possui o grande mérito dele, né, para ele ser essa figura tão importante e nós o estarmos estudando aqui, é o fato dele ter feito uma síntese filosófico-teológica. A gente vai ver mais adiante, principalmente no último vídeo acerca dele, que praticamente a distinção entre filosofia e teologia quase não vai existir mais. Ele vai propor uma coisa muito una, muito sintética entre essas duas realidades, né? Filosofia e teologia acabam convergindo ali e, de certa forma, é difícil dizer quando se está falando em teologia e quando se está falando em filosofia. Então ele faz essa síntese e por isso ele é considerado um grande autor. Proveniente da grande forja dos escotos ou irlandeses, e ele fala aqui que a Irlanda era chamada Escócia Maior, né, por isso que é escoto, né, é a Escócia Maior. Escoto eriúgena pode ser encontrado por volta de 847 na corte de Carlos, o Calvo, chamado da Irlanda, onde nascera por volta de 810 para dirigir a escola palatina. Então João Escoto Eriúgena também foi uma figura associada à escola palatina de Carlos Magno, né, que surgiu ali no reinado de Carlos Magno, fundada por Alcuino de York, né? A gente já falou disso alguns vídeos atrás. Quando já era apreciado mestre na corte da França, foi convidado pelos bispos de Reims e de Laon, não sei como se fala isso, eu não sei francês, a refutar a tese da dupla predestinação de Gotescalco, para quem alguns estavam infalivelmente predestinados ao inferno e outros ao paraíso. Então ele foi chamado por esse pessoal, né, pelos bispos dessas duas cidades, Reims e Laon, para poder refutar essa tese da dupla predestinação, né, a tese de que há pessoas que já estão, desde antes delas nascerem, desde antes delas terem a oportunidade de agir de uma determinada forma, de se converter ou de não se converter, por exemplo, já estão predestinadas ou ao inferno ou ao céu. Então algumas pessoas necessariamente vão para o céu, outras necessariamente vão para o inferno, né? E não tem muito que a pessoa possa fazer, isso já está pré-determinado, por Deus, obviamente. Então ele vai ser contratado, vamos dizer assim, para refutar essa tese, e ele vai refutar essa tese, né? Ele vai pelo menos apresentar argumentos contrários, né? Ele vai escrever um tratado acerca disso, né? Que foi em 851, chamado De Predestinatione, né? Sobre a predestinação, no qual, porém, parece ter superado os limites, já que chegou a falar da transitoriedade do inferno. Só a proteção de Carlos o Calvo salvou da condenação, né? Então, por mais que ele se colocou contra essa doutrina, que era considerada errada naquele momento, mas, ainda assim, colocando-se contra isso, ele acabou caindo em vários outros problemas, né? Em várias outras teses que não eram tão aceitas na época, principalmente pela ortodoxia católica, né? Então, principalmente quando ele fala aqui numa transitoriedade do inferno, né, que o inferno não seria eterno, não seria uma condenação perpétua, mas seria, na verdade, transitório, enfim, duraria pouco tempo. O Reale não aprofunda isso aqui. Mas certamente é algo que, enfim, não seria tolerado ali naquele momento. E ele fala aqui que ele foi protegido, né, de ser condenado por Carlos o Calvo, né, enfim, o monarca da época. A pedido do próprio imperador, traduziu o corpus dos escritos do Pseudo-Dionísio, né? Isso é muito importante. Pseudo-Dionísio foi uma influência muito grande para ele, a gente deve ter um vídeo só para falar disso. A pedido do próprio imperador, então, ele traduziu o corpus dos escritos de Pseudo-Dionísio.
né, composto pela hierarquia celeste, a hierarquia eclesiástica e a teologia mística. Que, inclusive, eu quero trazer mais coisas do Pseudo Dionísio aqui para o canal, porque eu acho que eles não vão aparecer, os escritos dele não devem aparecer na coleção patrística. Então eu vou tentar trazer para cá por fora, enfim, tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Que é um ótimo autor. Que tanta difusão tiveram na Idade Média, bem como os Ambígua de Máximo o Confessor. Enfim, então ele vai fazer essa tradução e vai incorporar também na sua filosofia coisas das obras de Pseudo Dionísio Areopagita e de Máximo o Confessor também. A gente tem um vídeo para falar de cada um desses dois autores aqui na nossa série de História da Filosofia. E nos próximos vídeos vai ficar bem evidente assim, o modo como se deu essa influência. Vai dar para perceber traços bem nítidos. E no caso de Máximo Confessor, o que mais influenciou o nosso autor aqui, o João Scoteriúgena, foram os Ambígua, né, que são explicações de passagens difíceis das obras de Gregório Nazianzeno e do próprio Pseudo Dionísio. E também fala aqui que outra obra que influenciou bastante foi o De Opificio Hominis, né, a criação do homem, sobre a criação do homem, de Gregório de Nissa. Então a gente tem esses três autores que vão influenciar bastante, o João Scoteriúgena, Gregório de Nissa, Pseudo Dionísio Areopagita e Máximo o Confessor. Esses dois últimos mais. Esses dois últimos mais vai ficar bem claro ao longo da exposição dos próximos vídeos. Mas ele fala aqui que, além de tradutor, foi também pensador original, como a gente já está comentando aqui, seja com comentários a algumas obras do Pseudo Dionísio, abrindo a série dos comentadores medievais desse difundido corpus, seja particularmente com a sua obra maior De Divisione Naturae, né, sobre a divisão da natureza, em 5 livros, realizada antes de 865 sob a forma de diálogo entre mestre e discípulo. Então ele vai escrever essa obra sobre a divisão da natureza. A gente vai falar disso só num vídeo só para isso. Mas é interessante que ele diz aqui que ele abre essa tendência, vamos dizer assim, de se comentar o Pseudo Dionísio. Comentar o Pseudo Dionísio vai ser uma coisa frequente na Idade Média. A gente vai ter bastante oportunidade de mencionar isso na introdução dos próximos autores. Então ele abre essa tendência fazendo esses comentários, abrindo então esse espaço, e aí nesse sentido ele tem uma certa originalidade, mas não apenas nisso, ele também escreve esse tratado sobre a divisão da natureza. E, bom, vai ser o tema dos próximos vídeos, como eu já falei. Dentre os escritos menores, pode-se recordar as glosas aos opúsculos teológicos Boécio e as Annotationes in Marcianum Capellam, enfim, comentários sobre os escritos do Marciano Capella. A gente mencionou esse outro autor brevemente aqui uma outra vez. Que é um comentário escolástico a um texto pagão do século V, De Nuptiis Mercurii et Philologiae, de Marciano Capella. Então, das núpcias de Mercúrio e filologia. Depois da morte de Carlos o Calvo, ocorrida em 877, não se tem mais notícias de Scoteriúgena, que, ao que parece, morreu alguns anos depois na França. Então, enfim, a gente não tem dados aí direito de quando foi que ele morreu, mas a gente consegue já perceber aqui de início a importância desse cara, principalmente no que diz respeito à tradução e comentário dessas obras antigas, permitindo assim com que elas chegassem à Idade Média, uma tradução do grego para o latim, principalmente, e também pela própria obra que ele escreveu autoralmente, vamos dizer assim, originalmente. Ele desenvolveu uma filosofia própria com base nesses comentários e nesses autores que ele traduziu. Então, partindo deles, ele vai criar, vai misturar ali e vai criar algo original sobre a concepção do mundo, do universo, que ele vai chamar de natureza, que vai ser o tema do próximo vídeo. Mas no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre a influência dele, a influência que ele teve de Pseudo Dionísio Areopagita e do neoplatonismo de maneira geral. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Videozinho breve para poder introduzir esse autor novo. E vamos seguir aí, porque depois desse autor a gente já entra na Idade Média com Santo Anselmo e depois com os outros autores medievais que, enfim, são tão queridos aí pelo pessoal que acompanha o canal. Tá bom? Então,
Não se esqueçam de deixar um like aí, compartilhem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar e façam todas essas coisas aí que eu sempre peço para vocês fazerem, ok? Considerem apoiar o canal financeiramente e é basicamente isso, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!